Eu tava andando pelo Twitter até que eu vi esse post do Keller. E nesse post era só um meme normal. Aí eu decidi clicar pra ver o que era aquilo. E meus amigos, eu encontrei uma relíquia. A gente hoje vai falar sobre The Smiles Tapes. E antes de continuar, eu só tenho algo pra falar sobre a criadora de The Smiles Tapes. Infelizmente, a criadora, Kari Star, ou Karina, se você preferir, teve o celular dela roubado. Então ela perdeu o acesso à conta do The Smiles Tapes. Então a história não tá completa, infelizmente. Karina, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, cria uma outra conta e continua postando sobre The Smiles Tapes. É muito bom, cara, e tem muito potencial, inclusive. Bem, acho que eu consegui explicar tudo. Então, vamos começar a contar a história de The Smiles Tapes. Era mais uma BGS, um lugar cheio de youtubers e cosplayers. E bem, como todo ano os meninos da Frog vão na BGS, esse ano não seria diferente. Mas o Keller acorda com a notícia que a BGS daquele ano foi cancelada por conta de uma pandemia nova. Não era como a de 2020, era uma epidemia causada por conta de uma droga. Essa droga ainda é desconhecida e o melhor a se fazer é ficar longe de qualquer pessoa suspeita. Os sintomas visuais são loucura, risadas incontroláveis e violência. Para você ficar seguro, evite becos escuros e até mesmo sair de casa. Não faça contato visual com o infectado, senão ele vai te perseguir e não vai parar até te alcançar. Bem, agora a gente vai ver o status dos nossos personagens. Vamos ver como que eles estão. O Keller, ele tá saudável e ele tá ansioso, com 89% de sanidade. Ele tá assustado devido às novas notícias que estão circulando sobre a epidemia. O Scott, ele tá saudável e ele tá estressado, com 94% de sanidade. E ele tá bravo por conta que ele tinha planos pra BGS. O Humilde, ele tá saudável com 98% de sanidade. Ele tá preocupado porque ele não sabe como que ele vai voltar para a cidade natal dele. O Tiba, ele tá 100% saudável, 100% são de sanidade e ele tá muito calmo. Logo depois disso, a gente vai ver o diário da namorada do Scott. A namorada do Scott diz que ela tá estressada nesses últimos dias. Ela parece estar com uma gripe e por conta disso, ela não conseguiu viajar com o Scott. Mas ela entregou um pequeno laço para o Scott. Era de noite, o Scott estava no quarto dele quando ele viu alguém passando pelo corredor. E quando ele chega para ver quem era o Keller. O Keller, ele estava visivelmente desesperado. Ele diz que tem medo da estadia do apartamento acabar e ele não conseguir voltar para a família dele. Scott conforta ele do jeito que ele conseguia naquele momento. Logo depois disso, a gente vê uma gravação que o Humilde fez. Ele diz que a droga é feita com espetos de um fungo não identificado e é muito alto o risco de ingestão do fungo. Ou seja, é muito fácil você infectar alguém e você ser infectado. O fungo é estável e ele é propenso a várias mutações. E bem, temos 3 variantes identificadas. A variante tipo A temos sintomas já conhecidos, como deterioração física e mental, violência e risadas descontroladas. A variante tipo B parece não ter anomalias físicas, mas a pessoa pode ter sintomas semelhantes à da gripe. E essa aqui é a variante tipo C. Faça eles felizes. Anotações do Humilde. O Keller está agindo de uma maneira estranha. O Humilde suspeita que ele esteja infectado. Logo depois disso, a gente vê o Scott no quarto dele. Ele estava com problema para carregar o celular dele, então ele vai procurar algum carregador. Até que ele chega na cozinha e o Keller estava lá cortando carne na cozinha. O Scott pergunta pro Keller se o Keller tá bem e o Keller responde falando que tá tudo bem, não tem problema nenhum. Temos uma atualização no diário da namorada do Scott. Ela diz no diário que as tosses dela passaram e ela tá um pouco melhor, mas ela ainda tá com uma sensação muito ruim, como se algo ruim fosse acontecer. Logo depois disso, a gente vai voltar pro Keller e o Scott na cozinha. O Scott estava tossindo bastante e sem perceber, o Keller chegou perto dele. O Keller agarrou o pescoço do Scott e começou a falar coisas incompreensíveis. Mas de repente, ele para. Em um momento de lucidez, ele diz que o Scott era a única esperança e ele pediu para fazer algo antes que seja tarde demais. Lembra que eu te disse que o Keller falou coisas consideravelmente incompreensíveis? Dá para saber o que ele falou clicando na opção Alt do lado da imagem. E bem, naquele momento, o Keller estava perguntando pro Scott por que ele não estava sorrindo. O Scott responde dizendo pro Keller parar e que
ele não estaria feliz se soubesse que você tá machucando um de nós. Agora, quem que é o ele? Eu realmente não sei explicar essa parte. Depois disso, temos essa imagem. E novamente, clicando no Alt do lado dessa imagem, está escrito: fiquem de olho nele, ele sabe demais. 20 de outubro, 3h27 da madrugada. O Humilde está segurando uma faca enquanto anda em direção ao quarto do Keller. Keller batia a própria cabeça na parede. Quando eles se viram, o Keller pede ajuda pro Humilde. Ele diz que não consegue parar de sorrir, que o rosto todo dele tá doendo. Em um ato de insanidade, o Keller arrancou o piercing dele do nariz e rasgando o próprio nariz dele. Keller simplesmente avançou para cima do Humilde, dizendo que ele não queria morrer. O Humilde vai e tranca o Keller dentro daquele quarto. E por trás do Humilde, uma pessoa que não apareceu até agora finalmente dá as caras. Tipo, aparece e fala pro Humilde matar o Keller, ou aquela coisa que se parece com o Keller. Claramente o Humilde não consegue, aquela coisa ainda é o amigo dele, ele ainda tem esperança de ser o Keller. Depois disso, vemos uma outra anotação do Humilde, e ele diz que o Keller tá rindo muito e tá ouvindo barulhos horríveis vindo do quarto do Keller. E bem, é assim que se encontra o Keller, ou que um dia foi o Keller. Aquela coisa não é mais o Keller. Logo depois disso, vamos ver um pequeno vídeo. Será que essas pobres criaturas terão salvação? Para onde as almas dos infectados vão? Sua alma não se identifica mais com o ser que seu corpo físico se tornou. Aquela criatura não é mais o Keller. Não sabemos o que ele é. Então, meus amigos, por aqui terminamos a parte 1 desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu tentei me esforçar nesse vídeo, hein? Deixa o like, se inscreve, manda esse vídeo para um amigo. E a parte 2 já vai estar saindo. Eu vou resumir o que eu não resumi aqui. Então, boa noite, internet.